aprender, estamos aqui para aprender e perguntem bastante se vocês tiverem dúvida, mas matemática pergunta só para a Rosa, tá? Mas eu estou aqui. Obrigada pela oportunidade. Então, vou colocar aqui para compartilhar e já está gravando, tá? Bom, então aqui, tá visualizando a tela? Sim. Sim? Todo mundo? Aqui está aparecendo sim, professora. Tá, Fernando. Tá, qualquer coisa pode trabalhar mesmo, tá? Tá aparecendo também. Então, tá bom. Tá. Bom, meu nome é Rosa, é Adriana, como você falou. E hoje, dia 16 de setembro, que marcaram esta palestra na UERJ, mas a professora Jane ficou doente, né? E vamos lá. E é interessante, já que vamos falar de numerologia, né? 16, se somamos os dígitos 1 e 6, dá o número 7. E o número 7 é o número da curiosidade, o número da busca. Bom, o objetivo deste encontro é despertar a curiosidade de nossos alunos. E, assim, com o intuito de que eles realicem contas mentalmente, né? Que ultimamente vemos nossos alunos pegar uma calculadora, um computador, um celular para realizar contas. E em matemática sempre temos que fazer algumas operações básicas, né? Adição, subtração, divisão, etc. E com esta numerologia que vamos abordar, vamos criar inicialmente um jogo e depois vamos mostrar um pouquinho mais profundamente do significado desses números pitagóricos. Tá? Vamos explorar também alguns conceitos geométricos e também, com isso, também estimular a arte, a pintura, a criatividade. E especialmente vamos utilizar a numerologia a nosso favor. Então, ai, Rosa, posso falar um pouquinho? Desculpa interromper. Pode. No slide anterior, uma coisa, essa turma é a turma que está se preparando, né, para poder dar aula de matemática. E é interessante que a gente traga para a criança a curiosidade de olhar para o mundo. Então, quando a gente fala de despertar curiosidade, é para também, se me permitem falar, né, Rosa? Claro. É para fazer a criança olhar para o mundo e trazer a matemática para dentro da realidade dela. Então, quando você inspira a criança a olhar para fora e ficar presente, então olhar as formas geométricas que estão por toda parte, a gente vai ver algumas coisinhas que a gente pode relacionar aqui de observação, mas é trazer a criança para que ela se mova nesse universo da matemática, para que ela saia dessa ideia que ela acaba entrando na calculadora porque a ideia dela é de que é só resolver problema, né? E a ideia é que a gente olhe para fora e veja a matemática. Então, olhar as figuras geométricas, olhar como alguns padrões acontecem, perceber padrões, fazer contagem, fazer a subtração, né? Trabalhar proporcionalidade. Então, é um intuito também da ideia aqui de trazer a matemática para o dia a dia da criança, porque eu trabalhei um tempinho dando aula de matemática e eu percebi a grande dificuldade que a criança tem de sair dessa ideia de que a matemática é só contagem. Então, faz parte do nosso trabalho também mostrar para eles que não é só contagem, é proporcionalidade, é olhar os desenhos que estão na nossa volta, é ficar presente na realidade, né? Então, isso é um outro aspecto bacana que eu acho que a matemática desenvolve bastante, porque como ela traz o desafio do raciocínio, a criança adora desafio. Então, é bacana de vocês pensarem que inspirando a criança a olhar para fora e buscar a matemática lá fora para trazer para dentro, muda muito a perspectiva dela da matemática. E ela sai desse pavor aí de que é só fazer conta. Era só isso, minha querida. É verdade, a matemática está em tudo. Acredito. Então, vamos acreditar que nossos alunos vão gostar da matemática. Acreditar é uma ação necessária, né? No mundo religioso, acreditar recebe o nome de fé, mas a fé sozinha não é suficiente, né? Precisamos de sabedoria para não transferir aos outros, a Deus, a parte que nos cabe. E a imaginação transforma a realidade, né? E para isso é preciso a nossa ação.
todos nós fazemos escolhas, e a parte mais difícil é conviver com os resultados, né? Isso que é pesado, né? Mas só a existência pode interromper uma obra que iniciamos, né? Bom, desde a antiguidade já eram estudados o significado dos números e a influência que exercia o destino das pessoas, dos animais, dos objetos, né? E é chamada de numerologia. Na verdade, essa numerologia foi criada pelo filósofo Pitágoras de Samos, mais ou menos no século V, né? Antes de Cristo. E esta numerologia é baseada em números e as operações matemáticas, e como influencia esses números sobre cada pessoa. Então, para isso, vamos a motivar o estudo de números e padrões geométricos. Bom, toda essa numerologia é baseada nos números pitagóricos, ou seja, só considera do 1 até o 9. E para chegar a esse número, vamos utilizar a redução teosófica. Bom, vamos ver algumas figuras sagradas, tá? E alguns números importantes que estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o número pi, a gente usa sempre, né? O raio da circunferência, etc, etc, né? O comprimento, perdão. E também o número de ouro, que sempre aparece, viu? Esse número de ouro é igual a quê? É o proporcional da distância de ATB, que seria L, sobre a distância de ATC, que é igual a essa distância de ATC sobre C sobre B. Então, se colocamos em termos matemáticos, temos este polinômio de grau 2, e as raízes são estas duas. Dividimos por ele, vamos ter 1 mais menos raiz de 5 sobre 2, certo? Então, invertendo, vamos ter L sobre X, este aqui que é o número de ouro, considerando só o valor positivo, né? Maior, que é 1.6180. E este número de ouro também aparece na sequência Fibonacci. Então, temos a sequência 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 e 1 dá 3, 3 e 2 dá 5, e assim sucessivamente. Agora, se chamamos cada um número Fibonacci, Fn, e dividimos por seu antecessor, percebemos que vai se aproximando pelo número de ouro. Olha, por exemplo, 2 sobre 1, tirando 0, né? 2 sobre 1 vai ser 2, 3 sobre 2, 1,5. 13 sobre 8, 1.62. Então, vai se aproximando, né? E ela tem um número maior. Aqui é da 1.618. Então, já fica bem próximo, né? Então, falando em limites, se calculamos o limite dessa sequência de Fn sobre seu antecessor, vamos ter exatamente o número de ouro. E esse número de ouro tem várias aplicações, né? Na arte, por exemplo, temos aqui a Mona Lisa. No cartão de crédito, se vocês medem essa distância, dividem essa distância sobre esta, vai encontrar o número de ouro. Na identidade, tem esse retângulo áureo, que é um retângulo simétrico, né? Tem arte. Se você percebe, colocamos aqui um quadrado do lado 1, aqui outro quadradinho do lado 1, com um quadradinho do lado 2, já tem um retângulo. Se vão montando assim, todo com quadrados do lado 5, lado 8, lado 3, etc. Então, e se consideramos um quarto de circunferência, aí indo em cada pedacinho, acaba montando esta espiral, né? Aqui também aparece espiral na Mona Lisa. E aqui também aparece espiral nesse molusco, não é? Nessa conchinha. E aqui no crescimento das plantas, podemos ver a sequência Fibonacci, né? Iniciou com um tronquinho, depois dividiu para 2, já vai para 3, 5, 8, assim sucessivamente. Até dentro do nosso organismo temos essa cóclea, que é responsável pela transformação dos sinais acústicos, né, para os neurais. No furacão, o movimento do furacão também é um elipse, né? Nos braços galácticos também, né? Bom, estou falando assim um pouco, bem rápido aqui da geometria sagrada. O que é geometria sagrada? É uma ciência, né? Uma ciência bem antiga que explica os padrões de energia
que criam e unificam todas as coisas e revela de maneira precisa pela qual a energia do universo se organiza, né? A flor da vida, por exemplo, é a figura geométrica mais antiga que conhecemos. Essa foi utilizada há mais de 12.000 anos pelos assírios e é formado por várias circunferências que se vai interceptando, né? A chacana também é uma figura já utilizada pelos povos andinos muito antes do Tahuantinsuyo, tá? Dos incas. Os egípcios, gregos, maias, etc. Todas as culturas sempre procuravam observar que padrões se repetiam na natureza. Aqui, por exemplo, o pentagrama foi utilizado como um símbolo pitagóricos para poder entrar nas reuniões secretas que eles tinham, né, para estudar. Agora está aberto para todo mundo, mas antes era bem restrito esse estudo, né? Esse que estava falando, que temos duas circunferências e a intersecção delas, esse pedacinho aqui que é chamada de vesícula de Pisces, que os peixes têm uma vesícula nesse formato que fazem eles flutuar. E este símbolo também é utilizado na Igreja Católica, por exemplo, né, como peixe. Se colocamos aqui o rabinho, fica aqueles peixinhos. E aqui esta constelação Cruzeiro do Sul, que são quatro, como se chama, estrelas, né? Tem mais uma aqui pequenina. Parece que estão perto, mas também longe. Então, esse Cruzeiro do Sul incentivou a criar esta chacana, tá? Então, esta chacana é baseada nessa constelação Cruzeiro do Sul. E era muito utilizada como uma bússola, né? De orientação. Bom, aqui no universo podemos ver essa nebulosa de ampuleta, também podemos ver que tem uma vesícula Pisces, né? Aqui o peixinho que falei, que é utilizado para a religião católica, a vesícula de Pisces. E aqui, reunindo várias vesículas de Pisces, temos a famosa flor da vida. E a semente da vida é essa daqui, né? Que são 7 circunferências, e aqui aparece essa flor. E mais ou menos simula o crescimento embrionário, né? Depois que o óvulo é fecundado, a reprodução, o crescimento das células do bebê são nesse formato. Bom, aqui um pouquinho mais estou mostrando aqui a chacana, aqui de minha cultura, né, de minhas raízes. Então, essa chacana, ela unifica as coisas sagradas com as coisas terrenas. Então, aqui, por exemplo, é um deus, e aqui embaixo é a terra, os cultivos. E tem os costumes, tem as festas, os dias de festa, está marcado os dias de colheita, etc, etc. Eram muito utilizados para ir de um lugar a outro, né? Que os Andes são muito altos, é muito difícil se orientar, mas com a constelação Cruzeiro do Sul conseguiam. Tanto que, unindo esta linha, conseguiram fazer o caminho Inca, que liga Cusco a Cajamarca, onde vivia o último Inca Atahualpa. Outras figuras geométricas que são bem conhecidas são esta aqui, o cubo de Metatron, que é utilizado pela cabala judaica, e aqui outras figurinhas, dodecaedro, etc, né? Bom, então vamos lá, e estão com papel e caneta, lápis, irmãos? Vamos lá? Então, vamos a determinar o número sagrado ou chamado número pitagórico. Então, este número sagrado é obtido pela redução teosófica. Temos, assim, 3 formas para determinar esse número sagrado. O primeiro é, pegamos todo um número concatenado e dividimos por 9. O que sobrar, o resto, é um número procurado, um número sagrado, tá bom? A outra forma seria, somamos todos os dígitos. Se esse dígito passou de 10, normalmente somamos 1 mais 0,
E aí subtraímos 9, tá bom? Ou poderíamos ir, temos todos os dígitos, já vamos eliminando os 9 e somamos o que sobrar. Se passou de 10, fazemos a mesma coisa, tá bom? Tá claro? Vamos ver um exemplo? Sim. Por exemplo, hoje é 16 de setembro de 2023, certo? Então, concatenando os números, teríamos aqui, né? 1, 6, deixa eu pegar aqui. 1, 6, 0, 9, 2023, certo? Então, somamos 1 e 6 dá 7. 0 e 9 dá 9. Já aqui, 2 mais 2, 4 mais 3, 7. Então, se somamos 7 mais 9 mais 7, vai dar 23, certo? 23 ainda passou de 9, então somamos 2 e 3, dá 5. Então, beleza. Ou poderíamos concatenar os números, e aqui, por exemplo, o toque está marcado com verde. 1 e 6, 7 e 2, 9. Então, já esquecemos os números. 9 já podemos esquecer. Então, o que sobrou? 2 e 3. Então, 5. Né? E a outra forma seria dividir todo esse número por 9. E o resto, que deve ser 5, é um número sagrado, tá bom? Então, o número sagrado é o número 5 do dia de hoje. Vocês poderiam fazer de vocês também seu número. Quem praticar um pouquinho? Vamos praticar. Como é que eu tenho que fazer? Ajuda a gente aí. Colocar a data de nascimento inteira, fazer uma redução simples. Aham. Alguém quer colocar sua data de nascimento aqui no chat? Ah, se eu colocar minha data de nascimento, não vai saber a minha idade. Não. Eu só vou dizer que meu número sagrado é 5. 10/11 do ano 2000. Será que alguém... Ah, opa! Alguém falou ali. Olha que bonitinho. Nasceu no ano 2000, gente. Que lindo. Nossa, Paulo nasceu 10/11 do 2000? E gente, 10 do 11 de 2000. Parabéns. Porque aqui também tem outra curiosidade. Quem tem, assim, números repetidos, 11, 22, 33 não, né? Já passou. Eu estou aí no 33. Tem uma energia diferente. Aqui, por exemplo, tem 3 zeros. Tá bom. Ah, o Paulo deu 5. Então, aqui seria 1 mais 0, mais 1, mais 1, mais 2, mais 0, 0, 0. Esse 0, 0, 0 não vai acrescentar nada, né? Então, vai dar 1, 2, 3, 5, né? 5. Então, de Paulo, seu número é 5. Esse número sagrado é um número que vai acompanhar você o resto da sua vida, tá bom? Agora, se somamos só esse daqui, o dia, esse aqui é a data de nascimento, certo? Nascimento. O dia, nasceu no dia 1/0. Então, somamos 1 mais 0, vai dar 1. Número 1. Número 1 é um número bem forte também, né? Gente, do Marcos deu 5 também. Da liderança. Certo? Deixa eu ver o Bernardo. Uhum. Agora, também podemos colocar a idade. Por exemplo, se eu tenho, vou botar, 42 anos. Então, qual que vai ser a idade? 5 também? Olha, legal, temos vários 5. Então, vai ser 4 mais 2, 6. Então, do Bernardo é 1. Uhum. Como? Do Bernardo é 1. É 1? Isso. Legal. Bom, então, por exemplo, tenho 1 e 6. O número sagrado seria 6, certo? Mas esse número sagrado seria só enquanto estou com 42 anos. Isso é importante de falar. Desculpa te interromper, Rosa, que você está falando tão rápido, Rosa, que eu já estou até rápido. Se minha conexão não, pode interromper. doida. É importante falar assim, quando a gente brinca com a numerologia, e a gente está propondo aqui uma brincadeira séria, com muito respeito à numerologia, mas é para a gente trazer isso para a nossa realidade, que isso é bacana, né?
Então, a idade que você tem vai acompanhar como número você no período de 1 ano. Então, você traz o resultado da idade anterior que ficou com você, você entra o ano ainda com essa energia da idade anterior, ela pesa para você, porque ela virou experiência. E durante o ano, que vai reger a sua idade com maior força, é onde a gente tem que olhar, que a gente vai apresentar depois as características, né, dos números. Mas no ano que você está com a sua idade, essas características vão ser mais fortes em você. Tanto as características positivas como as características ocultas, que são importantes da gente identificar, porque a gente, quando identifica aquilo que a gente tem, a gente consegue trabalhar melhor, né? E aí, por consequência, a gente, na minha perspectiva, a gente vibra numa posição melhor e a gente consegue se relacionar melhor com o nosso entorno, que essa é a ideia da brincadeira. E criança, a gente adora essas coisas, tá? Saibam disso. Fundamental 1, eles adoram essas brincadeiras. Ah, legal. Agora, uma coisa interessante. E se eu tenho 24 anos? A soma também vai dar 2 mais 4, também vai dar 6. Mas será que vai ter a mesma energia de uma pessoa de 42? Ah, eu quero crer que sim. Não, muda um pouquinho, né? Porque temos um número que vai reger toda a nossa vida, né? Número 5, no caso do Paulo, né? Os do Paulo. Aham. Então, vamos supor, se Paulo está com 24 anos, tá? Então não vai ter uma energia de outra pessoa de 42, né? Então, este número, agora está com 22, tá? 22, então seu número sagrado é 4. 4. Ah, bom, se trocamos 2 com 2, também vai dar a mesma coisa. Uhum. É aniversário de alguém? Não entendi. O Yama é 1, como número sagrado da data de nascimento, e 1 da idade para hoje. Foi isso que eu entendi? Bom, então se está com... Marca 61. Então, 7. E 7 é um número forte. Tá. Então, aqui, esses dois têm energias diferentes, tá? Mas então, tem este número aqui que vai dar uma matizada nesse número 6, né? Bom, então, essa daqui é uma atividade que estamos propondo para as crianças, para brincar com as crianças, né? Porque se pedimos, vamos somar suas idades, em geral estão com quantos anos seus alunos? Menos de 10, né? No atual que eu estou trabalhando agora, eles têm 7, 8 aninhos. Então não tem nada que somar. Não. Né? Então, para trabalhar, por exemplo, vamos supor que Maria recebeu um recibo com o número 192. Se tem 7 anos, não tem muita graça fazer essas contas, né? Mas então, tem a data de nascimento. Você brinca com a data de nascimento. Tá, boa. Então, 192, somando os dígitos, dá 12, 1 mais 2 dá 3. Então, o número é 3. Então, se tira 3, o que significa? Assim, colocamos algumas opções para esses números, tá? E vocês podem modificar segundo o significado que vocês encontrem. Que se vocês procuram na literatura, são várias correntes, tá? Então, saiu o número 3. Então, 3. Mande um oi para aquela pessoa. Não fala para quem, mas ela deve saber, a Maria sabe. Então, a Maria pode telefonar ou não para aquela pessoa, né? Certo? Ok. Você pegou aí da lista de características, né? Esse é um exercício simples, gente, que a gente está propondo, quando a gente trata com criança, a gente tem que pegar sempre as coisas que são divertidas e interessantes. E se puder colocar com ação, é mais legal, porque a criança ela é muito prática, né? Ela é muito lúdica, ela é muito prática. Tudo que você pode transformar em ação. Então, por exemplo, alguém que deu o número 1, alegria e felicidade, o que você gosta de fazer para estar feliz? O que você gosta de fazer quando você está alegre? E brincar com a matemática para trazer esse estado de bem-estar para a criança. Quanto mais fizer isso, mais divertido é. Vocês vão ver que vocês vão gostar.
É divertido. Às vezes até estamos caminhando e olhamos uma placa de carro, mas não sei por que nosso olhar fica naquela placa do carro, né? Então, podem falar para as crianças. Some esses numerinhos e veja que está sugerindo para você aquele número. Né? E as brincadeiras podem ser várias, ó. Pode ser o número da sua casa, o número do seu apartamento, a data de nascimento do papai, da mamãe, da titia, data de nascimento do vovô. Isso também faz com que a criança tenha a percepção de tempo. Isso é uma coisa legal também. Tem várias... se alguém tiver mais alguma ideia aí, a gente está aceitando também. O número da escola, o número de salas que a escola tem, a quantidade de alunos na sala daquele ano. São várias coisinhas que vocês podem trazer número. O número de alunos da turma, o aluno mais novo, o aluno mais velho, em relação à data de nascimento. Não recomendo pedir a data de nascimento da professora, porque a gente escuta coisas horrorosas, né, gente? Meu primeiro ano dando aula para criança, um aluno virou para mim, se me desculpa a interferência, mas ele falou, professora, você tem quantos anos? E eu toda bobinha na hora, falei, 28. Nossa, tia, você é mais velha que a minha mãe. Então, assim, não recomendo que vocês brinquem com a idade, tá? Mas é divertido, gente, é um barato. Realmente, podemos... Até no relógio, né? Às vezes passamos por um lugar e marca 5 da tarde, 55 minutos. Ah, caramba! Então, esse número 5, o que está falando para a gente? Então, 5, encontrará o que busca. Opa! O pessoal do 5 tá bom. Tá bom, né? Aqui temos outro exemplo. Eu coloquei a data de nascimento de Maria Montessori, grande pedagoga, né? Já estudaram, né, Maria Montessori? Então, ela nasceu no dia 31 de agosto de 1870. Então, concatenando aí os números, somando dá 28. Somando 2 e 8 dá 10, ainda passou de 9. Então, soma 1 mais 0 de 1. Portanto, o número sagrado dela é o número 1, né? Ou vamos tirando. 1 e 8 dá 9. Então, já esquecemos este. Fica mais fácil, né? Sobrou 3 e 7. Somando dá 10. Então, dá 1. Então, dos 3 métodos, podem utilizar o mais fácil, né? Bom, então todo mundo já encontrou a data de nascimento, certo? Perdão. Data de nascimento, encontraram aqui o número sagrado. Número sagrado ou número pitagórico. Todo mundo tem? Sim. Beleza. Tá bom. Então, vou explicar um pouquinho o que significa cada um desses números sagrados que vamos acompanhar toda a nossa vida. Por exemplo, o número 1, geometricamente representado por um pontinho, que significa o começo, o verdadeiro, o Deus. No esoterismo, esse pontinho fica dentro de um círculo, que significa origem de tudo. No cristianismo, significa Deus, o Criador. Né? E as características, Adriana? Oi, desculpa. Bom, como características pessoais desse número 1, a gente foi pensando algumas, tá, gente? Quando a gente pensa em numerologia, tem que avaliar muito delicadamente, com muita atenção, porque são vários detalhes. Então, nós pegamos algumas características pessoais. Normalmente são pessoas com liderança, são bastante criativas, são pessoas autoconfiantes, são determinadas, fortes, perseverantes, são aventureiras também, e, por consequência, corajosos, né? Corajoso no sentido do agire con el core, que é agir com o coração. Pessoas que têm coragem são as que agem com o coração. Então, isso mostra que é uma pessoa que ela está disposta a ir lá fora buscar, né? E aí, qual é a questão que guarda um lado oculto aí dessa pessoa? Eu estou chamando de lado oculto, gente, mas são as características mais negativas. Não é para a gente se fixar nas características negativas, não, mas é importante que a gente conheça as características que dominam um pouco a gente, porque quando a gente está com o emocional um pouco... Por favor, colocar assim... não é para mim, não. Quando a gente está com o emocional um pouquinho fora do padrão, as características ocultas, elas sobressaem, né? Então, é por isso que é importante a gente saber o
que a gente guarda que não é tão legal dentro da gente, que quanto mais a gente conhecer, mais a gente consegue perceber, assim, organizar elas, né, e controlar para usar a nosso favor. Então, no número 1, a gente pode ter pessoas aí que têm uma característica de serem um pouco dominantes, né? Lembra que elas são líderes, são determinadas, são fortes, então pode ter uma característica de dominância, de não dar espaço para o outro. E aí vem um pouco o egoísmo. Quem tem a característica de liderar, de ser forte, de ser perseverante, tem que tomar cuidado para não ficar crítico, porque é uma tendência natural, a gente olha para o outro e a gente critica, né? Quando a gente critica, é porque a gente está olhando e colocando a culpa lá fora. Se vocês trabalharem com criança, gente, vocês vão ver criança, 90% do diálogo é a culpa do fulano, o outro fulano fez, o outro Beltrano fez. Então, isso é uma coisa bacana de você explicar, né? A culpa não é do outro, a gente tem que tirar esse perfil de culpa. Deixa eu ver. Se são pessoas que têm uma característica de liderar, quando elas estão com o emocional um pouquinho desequilibrado, e energeticamente, o reiki, eu como terapeuta reikiana, às vezes eu percebo essa energia desequilibrada. No 1, essa característica um pouquinho mais desequilibrada faz com que a pessoa, diante do fato de que ela não vai poder liderar, de que ela não vai poder coordenar, ela desiste. Sempre que ela está em desequilíbrio, tá? E com isso, pode ficar uma pessoa que vê as coisas com uma perspectiva negativa. Então, saber essas possibilidades do meu lado oculto é para eu fazer o quê? Quando eu conheço elas, eu percebo se algum comportamento meu está indo mais para esse lado, se o meu número me aponta para 1, e numa fase da minha vida eu estou indo para essas características, é eu saber que, ok, essas características são minhas. Como é que eu posso alterar elas? Né? Então, a gente colocou umas perguntas para a gente se fazer. E se vocês estiverem fazendo atividade com as crianças, mostrarem um aspecto negativo, eu recomendo, só mostra um aspecto negativo não muito forte e mostra 3, 4, 5 positivos, que a criança ela grava mais o positivo e é mais legal. Mas se você estiver fazendo com você, uma pergunta que você pode se fazer é por que eu estou agindo de tal forma, né? Por que é importante isso para mim? E o que eu verdadeiramente consigo quando eu estou agindo dessa forma. Isso ajuda a gente, sozinho, a gente voltar a caminhar e olhar para aquele espaço que a gente quer, para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Essas são as características do 1. Se alguém tiver pergunta, senão vamos para o próximo. Rosa, se quiser falar alguma coisa também, tá? Se eu tiver falando alguma coisa... Não, realmente quem é líder e de pronto não consegue liderar fica frustrado, né? Fica frustrado, é difícil lidar com essa frustração. Essa parte. Bom, o número 2 é a dualidade representado por um segmento de reta que une 2 pontos, né? Ou também representado no esoterismo como um círculo cortado aqui no meio por seu diâmetro, dividindo em 2 pedaços, 2 regiões. E no Yin Yang, este símbolo aqui, que é bem conhecido, né? Ok. E como características, é importante quando a gente olha para essas figuras aí que ela trouxe, né? E a reta, trabalhando 2, o 2 trabalha 2 coisas. Tanto é a dualidade como o equilíbrio. Para você ir do ponto A para o ponto B, você traça um caminho, então você sai de um lugar para chegar ao outro. Quando você tem o Yin e o Yang, você tem o equilíbrio de 2 forças, né? Então, nas características, quem tem esse domínio do 2, no aspecto positivo, tem coisas muito legais, que olha só, são pessoas que têm uma tendência a serem sábias, são estudiosas, são ponderadas, são pacientes, são leais e são uma coisa muito bacana que está faltando hoje em dia, são conciliadoras, isso é uma característica legal pra caramba, né? São filantrópicas, calmas, mas quando elas estão em desequilíbrio, quando você não está na sua harmonia adequada, é uma pessoa que ela tende a ser hipócrita, sentimental demais para o lado das emoções que pesam, as emoções que nos arrastam, né? São pessoas lentas para tomar uma decisão, por quê? Porque para você conseguir dominar o 2, né, a dualidade, você tem que ter uma percepção do que está legal e que não está legal para você decidir caminhar. Então, essa energia do 2, ela precisa que você busque um equilíbrio. Se você é lento para tomar uma decisão, você está fora do seu equilíbrio natural. Não é uma característica do 2. O 2 tende a encontrar o caminho do meio mesmo, sabe? Pessoas com essa característica de estarem assim, no domínio do número 2,
elas têm uma tendência a olhar para o lado bom e ruim e seguir em frente. Se está com dificuldade, está olhando, só está vendo as coisas para o lado negativo, que você está com dificuldade desse equilíbrio. E aí, por consequência, uma característica não tão legal é que são pessoas que se culpam muito quando as coisas não estão legais, tá? Então, ressaltando mais uma vez, saber dessas características negativas é para quê? Porque quanto mais eu conheço o que eu tenho que não está legal, mais eu consigo transformar, né? Uma pergunta bacana que você pode se fazer, e eu gosto muito de perguntas, gente, não é só porque eu sou coach, não. É porque eu acredito mesmo que perguntas movem o mundo, né? De respostas, o Google está cheio. Se fosse o problema de resposta, o Google está aí para responder qualquer coisa para a gente. Mas ainda assim, a gente se vê em situações emocionais que às vezes são mais trabalhosas, né? Então, uma pergunta bacana para tirar você dessa dificuldade de tomar as suas decisões e você se tornar mais assertivo é: por que eu escolhi isso? Por que eu escolhi tal situação? Por que eu estou em tal situação? Isso é uma coisa bacana porque faz você sair um pouquinho do problema e olhar para os dois lados, porque quem tem a regência número 2 precisa olhar para os dois lados. Isso é importante para encontrar a dualidade. E aí você encontra com a sua energia. É isso. Se tiver dúvidas, se eu estiver falando muito, fala com a Rosa, porque se deixar, eu falo dessa. Essa palavra conciliadora é importante, né? Daqui a pouco seus alunos vão falar, não quero mais ela, não, ela fala muito. Nossa, mas fala muito bem. Está aproveitando muito gentil, gente. Depois da pandemia, acho que muitos ficaram nervosos, né? Eu acredito mesmo, gente, que a gente está vendo aqui esse aspecto da numerologia. A pandemia fez a gente ficar em contato com as nossas sombras, a gente não pôde se escapar delas, né? Cada um do seu jeito, cada um com suas dificuldades, a gente foi obrigado a se encontrar com as nossas sombras. Então, é bacana de olhar para isso, mas não se culpando e negando essa parte, não. É para transformar. Eu estou assim, ok, beleza. O que eu posso mudar? Eu acho que a numerologia ajuda bastante também, como uma outra terapia holística. Pode perguntar, Paulo. Pode abrir o microfone. Pode. Opa, Adriana. É Adria, né? Desculpa. Adriana, você tá Adriacos, né? Desculpa. Então, você falou que as pessoas acabam se culpando muito. As pessoas que são regidas pelo 2 se culpam muito por várias situações. Mas eu sou um tipo de pessoa que a gente descobriu que seria o número 5, que eu me culpo muito. Geralmente, quando acontece algo que eu sinto que eu poderia mudar, eu sinto que se eu tivesse tomado uma certa atitude, mudaria toda a situação, e acabo não fazendo, eu me culpo muito porque às vezes é o resultado que eu não queria que acontecesse. Ok. Até às vezes, quando tem um resultado que é satisfatório para mim, eu fico assim me culpando. Poxa, mas isso não poderia ser melhor? Eu não poderia ter feito mais? Aí tem algo a ver, no caso, a questão do número 5, com essa relação do número 2? Vamos chegar no número 5 para a gente abrir as características e as sombras do número 5. Eu vou te pedir para você guardar só um pouquinho, mas se eu não responder falando lá na explicação para você, você me chama de novo. Porque eu não sei se, dependendo da situação, às vezes, sabe que é uma coisa bacana da gente fazer? Quem gosta desse aspecto da numerologia, alguma coisa que vai acontecer naquele dia, pegar essa data e fazer essa redução teosófica da data, como a Rosa começou fazendo hoje, né? Porque a energia do dia ajuda a gente também em algumas coisas. Mas quando a gente chegar no 5, Paulo, a gente olha assim para a sua pergunta, guarda ela aí e a gente volta nela. Eu acho Beleza. Obrigado, viu? Obrigada por perguntar. O jeito é procurar tentar voltar no equilíbrio, né? Então, se estamos em desequilíbrio, sabemos quais são nossos pontos fortes e tentar voltar para isso, né? A gente vai ver no número 5 dele que característica é essa, por que está pulando aí. Agora, esse número 3 é fantástico, né? Ele é representado por 3 pontinhos que podemos determinar um triângulo no plano. No esoterismo é representado por um triângulo equilátero dentro de um círculo. Representa a vitalidade e a transformação. E esse 3 é muito utilizado em todo lugar, né? Na maçonaria, no catolicismo, espiritismo, temos Deus, matéria e espírito. Os egípcios, por exemplo, Ísis, Osíris e Horus. O ciclo da vida, nascimento, vida e morte, que é importante, né? Porque para nascer que precisamos da mãe,
mais o pai, e aí vai gerar o filho, né? Então, esse triângulo é muito importante, muito mesmo. A Rosa, as pessoas falam que a Rosa adora triângulo, gente, tá? Então, qualquer coisa que tenha triângulo, a Rosa olha, ela observa, tudo ela aponta para mim. Quando a gente anda na rua, ela dá um jeitinho de me apontar ali, um triângulo ali, que nem eu tô vendo, mas a Rosa vê, porque ela adora. É ótimo. É meu número, por isso. Ela gosta, e que bom, né? Agora, vamos embora. Como características pessoais, basicamente, a gente encontrou aqui, ó, que são pessoas com aptidão para o abstrato. Pessoa com aptidão para o abstrato é muito bacana, porque se ela não tiver em equilíbrio com a sua subjetividade, ela tem dificuldade de abstrair as coisas, ela vai para o plano racional. Então, poder abstrair as coisas é sair de si e olhar para as questões. Então, é uma característica muito bacana quando esse ponto está em equilíbrio. Tem uma compreensão do imaterial, às vezes até nem consegue explicar muito, né? Não é que seja uma pessoa que esteja totalmente focada na espiritualidade, não, mas ela tem uma compreensão que é dela, ela consegue entender algumas coisas, então é uma característica muito interessante, é quase intuitivo, sabe? Tem um intelecto claro, Rosa, tá certo, você tá no número certo mesmo. Fala articulada, fala rápida dessa aqui na live, não sei se é para me apressar, gente, eu já tava aqui nervosa, que eu falei, gente, tem que falar na velocidade da Rosa, eu tô frita, mas vou tentar. Facilidade para comunicar ideias. Então, são pessoas que gostam de conversar, gostam de gente, sabe? Gostam de encontrar um propósito nas coisas que acontecem e falar sobre. Então, são características muito bacanas, né? Aí, o lado sombra... Ó, começou hiperativa. Até o lado sombra nem é tão ruim, não. Com a pessoa hiperativa, tá agitada, tá acelerada, não tá parada. Então, é hiperativo. Se tiver em desequilíbrio, pode ficar nervoso. Mas o número 3 tem uma característica, gente, que é interessante, porque é um nervosismo em que a pessoa implode, tá? Tem pessoas que têm uma característica do nervosismo de expressar o seu estado de ânimo, né? Então, ela verbaliza, ela fala, ela fica até meio brusca, né? Às vezes bate porta, às vezes bate uma cadeira, é sem querer, a pessoa não consegue controlar muito, sabe? Mas essa pessoa com essa característica do número 3, como ela tem uma necessidade de comunicar, como ela gosta de falar, como ela gosta de expressar, quando ela fica nervosa, ela tende a colocar esse nervosismo para dentro. Então, às vezes, você olha a pessoa parece estar maravilhosamente bem, mas ela está que nem um vulcão por dentro. Podem ser orgulhosos, tá, dos próprios feitos, podem ser, mas é quando elas estão profundamente desequilibradas mesmo. Pode ter uma tendência egoísta, e podem ser manipuladoras ou apegadas ao aspecto material. Essas todas, mais uma vez ressaltando, gente, são características que sobressaem quando a pessoa está em desequilíbrio. O Marcos está perguntando que nasceu no dia 15 e foi registrado no dia 16. Como faço a soma? Olha, Marcos, eu pegaria as duas, viu? Porque, inclusive, para pegar o lado bom das duas coisas. Eu acho que a gente tem que sair aproveitando as duas coisas boas que a gente tem. Gente, só para completar um pouquinho aqui desse triângulo, você lembra do Nikola Tesla? Sim. Nikola, acho que Tesla, né? Isso. Então, ele pegava sempre os triângulos. E aí ele fala, por exemplo, assim, então, 1, 2 e 3. A soma de 1 mais 2 mais 3 dá 6, né? Sim. Dá 6. Se pegamos os outros numerinhos, 4, 5 e 6, aí vai dar 10, 15, né? 15, e se somamos 1 e 5, dá 6. 6, isso. Se pegamos qualquer outra sequência, também a soma vai dar 6. Então, tem toda a sequência do número 6. E dentro da Cabala, também outro negócio que tem. Consideramos aqui 3, 3, 3. A soma desses 3, 3, 3 vai dar 9. Um triângulo. 9 são os 9 números de Pitágoras, números pitagóricos, né? E se consideramos o quadrado, 3, 3, 3, 3 também. Então, aqui a soma vai dar 12, né? Sim. Aqui a soma de 12, 1 mais 2 vai dar 3 também, viu? Bom, então, a Cabala se apoia no espiritual e no material. Então, esse triângulo considera a parte espiritual
e esse quadrado a parte material. Então, se somamos 9 mais 12, dá 21, né? 21. Mas considera mais um, que seria algo a mais, que existe uma energia a mais, um Deus. Então, a soma dá 22. Por isso que a Cabala é baseada em 22, número 22. Tá? E dentro também tem os nomes também estão associados a, como se chama, números kármicos. Tá? E também trabalha com 22 caracteres, A, B, C, D, relacionados com as letras gregas. Depois eu mostro, eu não sei muito disso, tá? Só escutei e passo a palestra para vocês. No final vai vir. Deixa eu só complementar, que faltou aí as perguntas, porque perguntas nos ajudam a sair das situações e a olhar o nosso momento presente, né? Então, quem está sobre a regência do número 3, principalmente se estiver experimentando as sensações do lado oculto, tente se responder essas perguntas aí. Olha, o que eu estou fazendo, esse objetivo, está de acordo com a minha visão real? Com aquilo que eu quero que aconteça, né? Onde fica a minha fé quando eu passo por alguma crise? Então, se você estiver passando por alguma crise, e você tem como característica sua, né, uma fé, e a fé, gente, é algo que nos coloca em condição de confiança em qualquer coisa. Pode ser a fé no universo, pode ser a fé em Deus, pode ser a fé em você mesmo, pode ser a fé nas circunstâncias, nos efeitos das coisas da vida. É a sensação da confiança, do fiar, né? Então, quando você se perceber em situações do lado sombra, pergunte se a sua fé, aonde ela vai, no que você acredita, onde essa sua crença está na crise que você está passando. E aí isso ajuda você, essas respostas que são respostas que podem vir com os dias, vão ajudar você. A gente está quase chegando no 5, e o Marcos falou aqui, ó, no chat, se ele considerar o nascimento do dia 15, o número de predominância dele é o 5, como data de nascimento. Se ele considerar o dia 16 do registro, a data dele é a 6. A bem da verdade, Marcos, a numerologia vai levar em consideração o dia que você nasceu, né? E tem alguns aspectos interessantes que às vezes até a hora, tá, gente? Vocês podem calcular horas com minutos também para ver qual o número que te rege com o seu horário de nascimento, tá? Mas, se você quiser, como aconteceu o registro no dia 16, olhar para as características legais do dia 16 e olhar para o aspecto sombra do dia 16, do número 6, observa também. Mas a numerologia ela vai considerar como mais forte a sua chegada no mundo. Falar nascimento é bacana, né? Mas quando a gente fala da chegada no mundo, a gente vem, né? Que a gente vem de algum lugar e que a gente estreia aqui no mundo. Então, essa data de nascimento é muito mais importante, tá? Tem um peso muito mais significativo para você. Vamos em frente. 4. Então, com 4 pontinhos, unimos 4 pontos, vamos ter um quadrado, ou pode ser um tetraedro no espaço, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos. E no esoterismo é representado por essa cruz celta. Então, temos dentro de uma circunferência dividido em 4 pedacinhos. E esse 4 também está em vários lugares, né, que são considerados os 4 evangelistas, o livro Apocalipse são 4 cavaleiros, 4 pragas, temos as 4 estações, primavera, verão, e temos os 4 elementos fundamentais, né, o ar, fogo, a água, a terra, tem a geometria também, né, platônica, com esses elementos. No hinduísmo, temos também o livro de Vedas dividido em 4 partes, e as características, Adriana. Temos aqui as características do número 4. Desculpa, sou eu. Cortou aqui. Como característica pessoal, gente, de pessoas que são regidas pelo número 4, a gente tem que são pessoas estrategistas, cientes das necessidades de harmonia. Isso também, essa é uma característica que eu acho bastante interessante, porque quando a gente tem ciência da necessidade do que nos harmoniza, né, isso é muito bacana. Talentos artísticos diversos, aproveitem aí, brinquem, se divirtam. Tem um senso estético. Quem tem senso estético não é a pessoa que olha só para o externo, não, tá, gente? Quem tem relação com o senso estético é porque a beleza
que está no seu campo visual, está na sua possibilidade de ver, ela é diferente para você. Quem está sob o domínio do 4 precisa sentir que o belo, que aquilo que vê é belo. Então, uma dica que eu dou é que se o ambiente não está legal para você, procure encontrar beleza naquilo que você frequenta, porque isso é significativo para você. Essas pessoas também são boas com as palavras, isso é muito bacana. São pessoas que tendem ao equilíbrio. Isso também é uma coisa bem legal, né? Porque o número 4 traz essa coisa do equilíbrio. Eu ia comentar do Bernardo no final, já vou falar. Como o lado sombra da pessoa do 4, né? O que acontece? Quando ela entra no seu lado que não é muito legal, ela tende a ser o agente da desarmonia. Então, quando ela está equilibrada, quando ela está bem, quando ela está no seu campo de coisas boas, ela é uma pessoa que ela caminha pelas ideias equilibradas. Né? Nem eu ganho, nem você perde. É uma pessoa que joga para que eu ganhe e você ganhe também. Então, isso é uma coisa legal. Mas quando ela sai, a primeira coisa que ela faz é ela ser o agente da desarmonia. Então, isso é interessante da gente perceber, né? Tende uma indolência, tende a ficar acomodado, saiu do seu campo, ó, fica acomodada, fica com essa energia assim, né? Aí, ó, vai levando uma tendência à depressão, dificuldade de progresso. Então, gente, começar essas sensações, pula logo para a pergunta. O que eu deixei, o que eu deixarei para as demais pessoas como resultado das minhas ações? Por quê? Porque essa pessoa, como ela tende no estado normal dela, né, no estado legal, ser uma pessoa para equilíbrio, ser boa para a palavra, para poder jogar a palavra na hora que precisa ser usada para coisas legais, sabe? Ciente das necessidades que a harmonia traz, quando você começa a perguntar o que eu vou deixar para os demais, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero com isso, você tende a sair do problema e olhar para o que você pode fazer para você entrar na sua energia boa, para você dominar aquilo que não está tão legal. E não ter algo legal faz parte da vida, tem fases da vida que a gente não está vivendo coisas legais e está tudo bem. Mas olhar para isso e se jogar na pergunta com o sentido de que, assim, sou eu que sou boa com as palavras, sou eu que sou a pessoa que busca equilíbrio, que busca harmonizar, sou eu que gosto de ter ciência das necessidades para você poder focar no seu plano e partir e sair dessa vibração complicadinha aí. Então, tem coisas legais abessas que dão para fazer. E eu ia comentar do Bernardo. Bernardo, pega lá as características do 1, se agarre às coisas boas e vai em frente, porque você tem um 1 bem marcado para você mesmo. Não dá para fugir, não. Vamos em frente. Bom, vamos para o número 5. Chegamos no 5. Marcos e Paulo estão no 5. O meu também. Você também 5? É. Bom, tem 5 pentagrama ou pentágono, né? Esse pentágono... bom, dentro do islamismo temos fé, a oração, o jejum, a caridade e a peregrinação. E no espiritismo, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade da existência, de mundos e a comunicação com os espíritos, né? Será que foi à toa que em Estados Unidos construíram aquele prédio em forma de um pentágono? Vamos lá, quais são as características? Vamos embora. Como características positivas, gente, quem tem esse domínio do 5 tem Cadê? Sumiu. Tem um intelecto fino e requintado. O que é uma pessoa que tem como característica? Valéria também, né? Sim, Valéria também. O que é uma pessoa que tem como característica o intelecto fino e requintado? É uma pessoa de detalhes. É uma pessoa que gosta de organizar, sabe? Para que as coisas fiquem bonitas, não só do ponto de vista estético, mas fino e requintado é que busca um sentido. As coisas precisam ter um sentido. Se não tiver sentido, o interesse dessa pessoa vai embora. E olha que interessante, são pessoas aventureiras também. Né? A pessoa aventureira, ela tem uma característica interessante que quando ela busca, assim, conecta com esse intelecto fino, são pessoas que precisam ser livres. Porque essa intelectualidade requintada, ela não se abaixa para padrões que não tenham sentido. Então, ela precisa de uma liberdade, né? Para poder encontrar esse sentido. Ela precisa de sentido. O aspecto sombra, ele fala bastante de como você não encontra sentido nas coisas que você possa estar fazendo. Se acontecer alguma coisa que não te dá sentido, a sua ação ela é pouco confiável, sabe? Não é só da confiança de caráter, não.
mas é você mesmo, você age ali, vai no fluxo, mas assim, não vai muito alegre não, sabe? Tem a coisa de métodos heterodoxos, essa parte aí, Rosa, eu nem sei se a gente tinha posto esse métodos heterodoxos aí, não. Eu não sei se eu esqueci de cortar, desculpa, Rosa, acho que eu tinha que ter cortado isso. Fica com uma ausência de compaixão, né? Isso tudo, de novo, não tem essas relações da sombra, elas não têm relação com caráter, ser uma pessoa honesta ou não uma pessoa honesta, não é isso. Essa ausência de compaixão é que não consegue trazer para dentro do coração aquilo que está fazendo. Porque como ela não achou sentido, ela está no desequilíbrio, ela não está vendo sentido, ela não consegue ser empático, sabe? Não consegue expressar as suas emoções naquilo que está fazendo. E se ela não consegue expressar a emoção, ela deixa de ser livre. Não é que precisa ser uma pessoa emotiva, não precisa ser uma pessoa, né, fora do equilíbrio, não. Mas como ela não consegue expressar a sua liberdade naquilo que ela quer fazer, ela não consegue se conectar com aquilo, a compaixão some logo. Se tornam críticos, e eu acho que a gente vai ver um pouquinho do que o Paulo falou, né? Porque se culpar é se colocar numa posição de crítico. Quando dá certo, mas o que eu poderia ter feito de melhor? Quando dá errado, então, porque sou eu que não estou sabendo fazer as coisas, né? Então, tem uma dificuldade da pessoa que está nesse desequilíbrio, é de não aceitação. E quando a gente está nesse desequilíbrio, a gente fica com esse aspecto muito crítico, a gente tem dificuldade até de receber. Então, quando você vê que tem um resultado bom, é o momento de você celebrar e receber essa coisa boa. E aí, quando você está no desequilíbrio, você não consegue receber. Poxa, eu fiz assim, mas podia ter sido melhor. Ah, eu deveria ter feito de outro jeito. E aí você gasta a sua energia mental com esses pensamentos, com uma coisa que já finalizou. Como são críticos severos e principalmente de si. E aí, quando a gente começa, se entrar muito no lado sombra, se você começa a ficar muito crítico com você começa a ficar crítico lá fora também. Aí você fica um pouco preconceituoso, no sentido de pré-conceituação das coisas. As coisas diferentes chegam para você já olha com desconfiança, você já não tá legal, porque você está no seu lado desarmonizado, né? Isso também gera impaciência. Então, de novo, vocês veem que eu estou reforçando muito para olhar assim, olhar para o lado sombra não é para fixar neles, não. É para pegar eles, olhar, entender, então, isso que está acontecendo agora, eu estou me achando meio crítico, eu estou meio chato, eu estou meio... não estou me importando muito com o entorno, que eu estou no meu desequilíbrio, né? Então, aí vem a perguntinha, que a perguntinha ajuda a gente a sair desses estados. Que a perguntinha é, por que é importante que eu atue dessa maneira? Por que eu estou fazendo as coisas dessa maneira? Então, como o Paulo perguntou, Paulo, se você deixar, eu vou usar você como exemplo, quando você falou ali sobre eu fico muito crítico quando alguma coisa acontece, né, que não sai como eu quero, por que é importante que você esteja sendo crítico? Então, a gente faz a pergunta até para aquilo que a gente está vendo, sabe? Não só o objeto da crítica, mas por que você está ficando desse jeito? Por que eu não estou aceitando as coisas boas? Ai, que bom, pode falar sem problema. Ainda bem que ele liberou, gente. Eu estou falando. Obrigada. Mas é assim, por que eu estou nesse lado crítico? Se as coisas saíram bem, por que eu não aproveito só o que saiu bom? Alguma coisa ali não ficou legal? Ok, então da próxima vez posso mudar, eu aprendo com isso que eu errei. E transformar isso em uma experiência bacana, mas receber o que vem de bom. Porque quando a gente está nesse desequilíbrio, a gente tende a não receber, o número 5, principalmente, ele tende a não receber mesmo o que vem de bom, sabe? É como se você se encontra, às vezes, 2 coisinhas que não estão legais, mas tem 7 coisas que estão muito boas. Parece que você ignora as 7 e fica olhando só para aquelas 2 coisinhas, né? Então, esse é o seu exercício de perceber se você está se culpando muito, está se criticando muito, está sendo muito severo com você. Antes de você começar a fazer isso com o outro, que antes da gente começar a fazer com o outro, a gente já está fazendo a beça com a gente, é você usar as coisas que você tem de bacana. Poxa, eu tenho uma característica aventureira, eu gosto da liberdade, principalmente de pensamento, eu tenho intelecto fino e requintado, eu gosto de perceber detalhes, eu gosto de transformar as coisas, eu gosto de ver um sentido. Então, o que mais que eu posso fazer para entrar nessa vibração que eu tenho como características boas? É assim, gente, eu espero que eu tenha respondido a você, Paulo. Qualquer coisa, só falar. Não, você respondeu sim. Só que isso que você falou agora, que tem 5 coisas boas, mas tem 2 coisas que não estão muito legais,
Eu admito que eu levo isso na minha vida, não de uma forma legal, eu sei, não é... É porque, assim, às vezes eu tô indo muito bem na faculdade, ok, mas aí eu perdi uma coisinha boba que eu gosto muito. Ok. E eu faço um escarcéu na minha cabeça, eu fico me culpando. Poxa, onde é que tá? Eu fico procurando. Coisinha mínima. Pode ser, por exemplo, um bottom que eu gosto muito. Eu perdi ele. Poxa, onde é que eu perdi? Eu já começo a me culpar, já começo a ficar preocupado. Aí, se eu recebi de uma pessoa, eu fico, poxa, mas aquela pessoa me deu com tanto carinho. Como é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Aí eu entro num mar de confusão na minha cabeça, até passar um tempo ou eu achar a coisa. Ok. É Entendi. o que Então, aconteceu. Pode falar. quando você está nessa zona de desequilíbrio, a tendência é você entrar mais ainda nessa zona de desequilíbrio. E a zona de desequilíbrio, o que ela faz com a gente? Ela faz a gente só olhar e achar coisas ruins. Por que é importante a força do pensamento para vocês olhar para o que você tem de bom? Porque para você é um exercício. Às vezes a gente está tão acostumado, e principalmente quando a gente não conhece o nosso lado sombra, a gente faz um escarcéu na nossa cabeça que você falou. Adorei a sua metáfora, por que isso? Provavelmente, Paulo, se você me permite falar, você vem há muito tempo vivenciando esse escarcéu interno. Eu adorei a sua metáfora, escarcéu na minha cabeça. Você vem vivenciando isso internamente há muito tempo. Muito provavelmente é uma característica sua. Algumas coisas talvez você fale, outras coisas você talvez não fale, mas internamente você está falando a beça para você há muito tempo. E aí qualquer coisinha que vem acontecendo é mais coisa para você entrar nessa zona. Então, para você é um exercício de você entender, por que é importante que eu atue assim. Quando você falou do bottom que você perdeu, de repente foi uma pessoa querida e você perdeu e talvez não mais recupere, é você perceber assim que as coisas são passageiras. A gente ganha presente mesmo e às vezes o presente vai ficar com a gente a vida inteira e às vezes o presente vai passar um tempo, mas esse presente nunca vai ter deixado de ter acontecido. Ele foi dado a você com uma intenção e essa é a memória que é a coisa mais importante do presente, né? Por exemplo, do bottom. Então, é você equilibrar os seus pensamentos agora, pegar as características positivas do 5, e se você pesquisar na internet tem mais coisas, tá? Para você fazer um exercício, para você colocar o seu pensamento nesse padrão vibratório. Que quando a gente está há muito tempo no desequilíbrio, e desequilíbrio interno, que eu chamo, né? Que você seja uma pessoa desequilibrada, não, pelo amor de Deus. Mas nessa energia de se culpar, de ser severo consigo, de, poxa, caramba, e aí começa às vezes até uns pensamentos bem ruins mesmo, né? Poxa, eu não fui atento, não fui atencioso, não fui delicado. Então, esse é um padrão vibratório que você acaba se acostumando a ficar. Então, o ideal é você fazer uma força com exercício de pensamento para você pegar o que você tem de bom e acostumar sua mente a entrar nesse padrão. Tem músicas que ajudam muito, e uma dica que eu dou, gente, para qualquer pessoa que quer mudar padrão vibratório corpóreo, é uma dica tão simples, né? Mas Paulo Freire tem razão, o óbvio tem que ser dito. Quando a gente hidrata o corpo, a gente permite que o nosso corpo troque energia melhor. Então, a energia que não está legal para a gente jogar fora, com o corpo hidratado é melhor. Que a água é condutor, né, de energia. Então, o corpo hidratado, ele troca melhor com o meio. E faz com que a gente possa receber melhor também aquilo que a gente quer. E para mudar padrão vibratório, o corpo hidratado ajuda bastante. Eu espero que eu tenha te ajudado, Paulo, no que dá aqui nesse momento. Não, você me ajudou bastante. E respondendo o que você falou, sim, eu tenho isso há muito tempo, desde que eu tinha meus 4, 5 anos, por aí. Olha, então, é uma coisa que eu levo comigo literalmente a minha vida inteira. É porque você é um novinho, né? Eu tô com 22 ainda. Olha, gente, 22 anos. Vamos mudar esse padrão vibratório, vamos, Paulo. Vamos alterar. Calma e tranquilidade que vai dar certo. Mas para você, então, que coisa bacana, né? Para você é um exercício mesmo. E aí você tem que buscar formas que te ajudam a sair do seu padrão. Porque dá para sair. Se entrou, dá para sair. Como natureza geral, gente, quando a gente estreia no planeta, quando a gente é um bebezinho, quando a gente está crescendo, a criança é só voltada para o que é bom. Se vocês têm dúvida do que eu estou falando, pega uma criança antes dos 7 anos, quem tem sobrinho perto, quem dá aula,
Pega a criança e vai oferecendo coisas boas para a criança, sabe? Dá uma bala, leva para tomar um sorvete, brinca com ela em casa, diz que vai ver um filme. A criança, no final, ainda pergunta para você o que mais que a gente vai fazer. A criança é só coisa boa. Ela só quer o que é bom. Adulto é diferente, né? A gente ganha um presente de uma pessoa, a gente olha assim, se a pessoa não está muito próximo da gente, né? Por que ela me deu esse presente? Se ela te dá outro presente, você, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Se ela te faz uma outra gentileza, se ela te consegue um emprego, você fica, gente, está querendo alguma coisa de mim, o que é que eu vou ter que dar para ele? Porque o adulto é desconfiado, né? E tem causas para isso também. O adulto não é desconfiado à toa, mas assim, padrão vibratório é a única coisa que está no nosso controle na vida. É eu escolher o que eu vou pensar. E para mudar padrão vibratório, às vezes a gente faz como um exercício, é quase exercício matemático mesmo, né? Por exemplo, eu particularmente, olhar para o sol de manhã cedo ou no fim da tarde é uma coisa que me ajuda a alterar o meu padrão vibratório. Até porque eu trabalhando com reiki, eu preciso. Hã? Eu também gosto muito disso, de ficar em contato com a natureza, fazendo uma trilha, por exemplo. Provavelmente é isso que o teu corpo está dizendo, que te ajuda a mover o seu padrão vibratório. Então, é olhar para nesse momento da trilha, no momento do contato com a natureza, você perceber o que eu posso aprender daqui, o que eu estou levando daqui, o que eu estou trocando aqui, que é para você obrigar o seu pensamento a se acostumar a ver coisas boas dentro de você. É mudança mesmo de pensamento. É isso. Muito obrigado, viu? Nada. Bom, então vamos continuar, gente. Aqui com 6 pontos, temos o hexágono, temos aquela estrela de Davi, né, que são 2 triângulos cruzados, e também a entrada e saída das abelhas africanizadas em forma hexagonal. Mas esse aí tem outra história e outra matemática. Dá para estudar por máximos e mínimos, utilizar o cálculo diferencial e integral para mostrar que a superfície é mínima, o gasto da energia é o mínimo e de cera também. Adriana, as características? Características pessoais. Número 6, gente, a gente vem aí com pessoas que têm uma tendência a serem místicas, são entusiastas das situações, é uma pessoa bacana da gente ter perto, né? São otimistas, benevolentes, altruístas, amorosas. Gente, eu acho que eu tinha que estar no 6. Corajosas para lutar por suas convicções. São pessoas fiéis, pessoas sinceras. Gente, não vai ficar usando numerologia para arrumar namorado, não, hein? Eu tô achando agora que vai ser o padrão de agora. Ao invés da gente olhar o Instagram, vamos começar a olhar a numerologia. Passa a data de nascimento e hora para ver se vale a pena. São pessoas sinceras também, né? Pessoas regidas pelo 6. Por outro lado, elas têm uma característica sombra que elas podem ser precipitadas. E faz sentido, né? Se elas são otimistas e pessoas entusiasmadas, quando elas entram no desequilíbrio, o otimismo é algo que elas estão tão acostumadas que elas podem se precipitar, né? Então, aí deixa de ser um pouco cuidadosa quando estão em desequilíbrio. Podem ser perfeccionistas, podem idolatrar coisas facilmente, né? E aí, quando a gente idolatra, é perigoso, né, gente? Porque a gente se frustra mesmo. Quando você se perceber, quem tem a regência, acho que não saiu ninguém do número 6 aqui, quem tem a regência do número 6, ou está em alguma situação com regência do número 6, se você se perceber numa dessas zonas, né, do seu desequilíbrio, as perguntinhas que são boas para você fazer, ou pedir para alguém da sua família, né, responder para você, quais são os possíveis resultados disso que eu quero fazer, para você evitar ações precipitadas, né? Ou como eu posso apoiar os demais com as minhas atitudes, como eu posso colaborar com as pessoas a partir disso que eu quero fazer. Então, se você está se percebendo num momento de desequilíbrio aí, que vale para todas as regências numéricas, gente, qualquer pessoa, quando está no desequilíbrio do seu número, tá? Quando está na sua percepção sombra, uma tristeza interna é comum. Isso é para qualquer um, tá? Uma tristeza interna, ela é comum. A gente perde um pouco o brilho para fazer algumas coisas. Isso é bom para a gente perceber que a gente está entrando na nossa zona de desequilíbrio, na nossa zona de sombra. Se vem uma tristeza que não tem fundamentação,
se observa que você pode estar entrando na sua área de desequilíbrio. Então, para quem é da regência 6, o 6 às vezes precisa da ajuda de outras pessoas respondendo essa pergunta, tá? Quais os possíveis resultados disso para você não se precipitar? Eu acho que é só isso. Tá bom. Então, vamos acelerar, que está em cima da hora, né? Vamos. O número 7 também é um número mágico e sagrado. E o número 7 aparece em vários lugares, né? No judaísmo, islamismo, espiritismo. Temos os 7 chakras principais. Tem este símbolo, não é o nazista, não, é o contrário. Não é o só acho. Temos aqui as características pessoais. Depois, quer falar um pouquinho disso? De quê? Das características pessoais? Então, bora. As pessoas no seu momento, no momento luz, as pessoas regidas pelo 7 são organizadas, sentimentos nobres predominam nas suas ações, são detalhistas e buscam a perfeição. Essa busca da perfeição, apesar de parecer estar no lado luz aí, ela tem que ser vista com atenção. Por quê? Quando você cai no desequilíbrio, você é uma pessoa que tende a atração pelas coisas luxuosas da vida, né? Pela ostentação, pelo excesso de formalismo. Então, o desequilíbrio do 7, como o 7 é um número bastante místico, né? Quando você está no desequilíbrio, você tende a ser uma pessoa que se coloca em lugares só para aparecer. E isso não é muito bacana, né? Então, a pergunta para te ajudar a sair desse ciclo aí é como esse modo de agir influencia o espaço em que eu frequento, o espaço em que eu vivo, o espaço em que eu estudo. Isso é uma pergunta que te ajuda a sair do lado sombra. Acho que é só isso. Você falou dos chakras, né, Rosa? Isso, são os chakras são 7 e são centros de energias importantes para a gente. Número 7 é muito importante. Número 8 também é o dobro do equilíbrio, né? Equilíbrio cósmico. O 8 deitado no infinito representa a inexistência de um começo ou de um fim. Isso é importante, né, da matemática. E no esoterismo é representado por este asterisco, ou 2 quadrados sobrepostos. Com as características também estão aqui, né? No baguá. Características pessoais são pessoas que... Sou eu já, Rosa? Desculpa. Sim, sim. Sim. Como características pessoais, ó, a gente tem uma pessoa que busca o equilíbrio material e espiritual, tá? Uma pessoa que gosta de trabalhar esses dois lados. São pessoas que são adeptas do senso de justiça, né? São boas administradoras, são boas organizadoras, são pessoas que gostam de botar a mão na massa. O Gabriel Gamer é 8. Olha só, Gabriel, as características que você tem. No seu lado sombra, como você é uma pessoa que tende ao equilíbrio material e espiritual, no seu lado sombra predomina um comportamento exigente, sabe? Um comportamento exigente, ambicioso, com um toque de arrogância. Então, entrou na zona de desequilíbrio, preste atenção que você vai mostrar essas características. Para você sair disso daí, a pergunta que eu acho que ajuda bastante, né? Minhas ações buscam alcançar exatamente o quê? Então, tá vendo que está numa zona de desequilíbrio? Como eu falei, para qualquer número, a tristeza sem razão aparente demonstra que a gente está entrando na nossa zona de desequilíbrio. Usar a perguntinha para movimentar a sua mente, para o número 8 é essa. O que as minhas ações querem alcançar exatamente? O que eu quero fazer com isso? Que isso vai ajudar você a centrar e voltar para aquelas características tão legais que você tem. É isso no 8. Tá. Este símbolo também no Feng Shui é muito utilizado para disponibilizar os objetos dentro de uma casa, né? Tem todo um estudo sobre isso, depois vocês podem pesquisar. Aí, quem quer pesquisar o Feng Shui, depois me manda os resultados. Tá, vou te enviar. Bom, com 9 pontos, tem o eneágono, ou dá para fazer este polígono com 3 triângulos, né, sobrepostos. Sim. E o último, características. Características pessoais de quem é regido pelo 9, gente. Alinha-se com a perfeição de ideias.
que isso indicando o número de profetas? Eu esqueci, você ficou no lugar errado aí, da Rosa. Alinhando com a perfeição das ideias, dos sagrados. São líderes íntegros. A autoconfiança também está perto deles, né? Só que pessoas que são autoconfiantes, elas tendem a incomodar os demais. Mas tudo bem. Desde que a gente faça isso dentro da nossa zona de equilíbrio, tá tudo bem. Tem pessoas que se incomodam com tudo mesmo. Se você entrar na sua zona de desequilíbrio, em função da sua autoconfiança, uma tendência é você começar a ficar solitário. As pessoas vão saindo de perto de você. E com isso, você pode se sentir fracassado, tá? Então, perceber esses pontos negativos é para poder alterar. São pessoas que tendem a fazer sacrifícios desnecessários e depois se arrependem de não ter aproveitado a vida ou ter feito algo bom da vida. Então, atenção às zonas de desequilíbrio aí, porque depois você fica com umas sensações ruins, né? Para sair da zona de desequilíbrio, uma pergunta que eu achei bacana é a seguinte, ó: há outros meios de realizar o que você precisa fazer? Então, se você estiver diante de decisões importantes, pergunte: há outros meios de realizar o que eu preciso fazer? Sou eu mesmo que tenho que fazer isso? E qual é a minha parte nisso tudo? Para poder colocar você dentro da situação e alterar a sua forma de ver o seu momento e trazer você para o lado bom. Porque o objetivo de conhecer tudo é para cada vez mais trazer você para o lado bom. É isso com 9. É isso aí. Não, este é cerrado. Realmente são 18 livros proféticos. Ah, tá. Se somamos 18, dá 9. Tá bom. A gente não tinha alterado. Bom, então, resumindo, as figuras representativas de cada número, temos aqui 1, 2, 3, 4, até o 9, certo? E aqui, resumindo, a data de nascimento vai nos acompanhar a vida toda, tá? E aqui tem uma trina, o 3, novamente, o dia, o mês e o ano. O dia do nascimento vai ser a energia da realização. Então, é o número que nos dá força para realizar algo. O número do mês é quando às vezes travamos, então temos que trabalhar esse número. O número que é associado ao ano de nascimento ajuda muito na criatividade. Então, por exemplo, se queremos realizar um trabalho, alguma coisa, e não temos nenhuma ideia, então é bom trabalhar esse número. As características do número do 7. Número do ano do nascimento. E a idade que nos acompanha só por um ano, né? Que no próximo, se tenho 36 agora, no próximo eu vou ter 37, né? Então, aí entra um pouco a sequência Fibonacci, né? O 1 depende do anterior. Né? Bom, então a dica é: trabalhe com fluência esses números, não se desorganize com os números sagrados e preste atenção em todos os números que aparecem na sua vida, né? O número do prédio, o número do telefone da amiga, o do relógio, etc, etc. Né? Bom, e agora vamos falar rapidinho sobre as mandalas. Então, o que é uma mandala? Essas mandalas não são únicas nem permanentes, né? É um símbolo universal de integração e harmonia e representa uma concentração energética que vai nos ajudar no autoconhecimento e equilíbrio físico e emocional. Agora, para desenhar essas mandalas, não existe uma receita, né? É algo livre, não existe uma mandala perfeita nem está errada. E essas mandalas são muito utilizadas como exercício, né? Para relaxar, para acalmar o estresse, acalmar a mente, sair de uma ideia fixa, talvez, né? E encontrei nesse link, Valéria já mandou, né? Nós já enviei pelo grupo de WhatsApp para vocês. Vocês abriram? Acho que como a hora passou, seria bom deixar para depois, né? Depois vocês podem abrir esse link e podem ir pintando. É muito gostosinho de fazer, viu? Tá bom? E a mandala ajuda a gente a trabalhar as nossas forças positivas, tá? Para trabalhar com criança, o legal de construir mandala com criança, que eu já usei isso uma vez na matemática, é brincar com as figurinhas geométricas, principalmente quando a gente está trabalhando o conceito de geometria plana com criança. Então, é bacana de você criar mandalas e
entregar para as crianças recortadinho, por exemplo, como atividade, né? Um número de triângulos, um número de quadradinhos, um número de retângulos e ajudar elas a montar a mandala e colorir. Isso é bem bacana para elas trabalharem o conceito de figura. Isso é legal. E para a gente é para acalmar mesmo, ajuda. Tem pessoas que se acalmam, né? Tem pessoas que ficam nervosas com mandala. Eu acho calmante, acho relaxante. Então aproveitem. Sim, é muito relaxante. Aqui, por exemplo, baixei esta mandala. Baixei não, só abri o link e apareceu esta. Então, se eu quero essa, outra, só escolher, tá? Inclusive, tem até desenhos, encontrei de abelhinhas. E aí, só clicar na figurinha, na cor, e você vai pintando. Tá? É bem legal. Com o mouse. É muito rápido. Tá? Quer pintar aqui em cima, só dá um clique com o mouse e podem ir. Nossa, que legal, né? Isso podemos deixar para depois, né? Tá bom? Então, qual é seu número geométrico sagrado? Você já tem, certo? Então, de acordo com isso, você pode fazer sua figura geométrica sagrada. Então, se é o número 4, por exemplo, poderia estilizar, pensar nesse quadrado aqui, né? Partir desses 4 pontinhos e de aí posso ir criando 4 pétalas, 4 coisas, né? Aqui, por exemplo, do número 1, posso pensar nesta árvore da vida, né? E número 2, esta meia-lua. Número 3, coloquei 3 meias-luas, coloquei 1, 2, 3 pontinhos e vai criando. Ou poderia ser também 3 círculos, né? Enfim, tem muitas mandalas, tá? Só procurar. Aqui tem alguns exemplos, depois mandamos PDF, tá? E vocês poderiam criar sua mandala com seu número sagrado, tá bom? O importante é que você se sinta confortado e relaxado para poder expressar o seu interior, né? E ganhar paz, tá bom? Aqui encontrei alguns passo a passo. Por exemplo, o número 1, colocou pontinho, depois colocou um círculo por fora, traça os tracinhos que ele quiser, né? Que foi o 8, depois só a letra V, então vai unindo esses tracinhos, aí usou a letra C, do outro lado usou a letra S, aí depois botou um triangulinho, aqui botou uma espiral, e aí depois pode ir pintando, escolhendo as cores que você se sinta melhor nesse momento, né? E esse daqui também é interessante, já pega um pedaço de papel, divide em 8, coloca um círculo e com a pontinha de agulha e crochê foi pintando aí diversas cores. Em questão de minutos ele fez. Lógico, a prática, né? E aí a escolha também das cores depende, tem um significado, né? Branco, purificação, o preto, o amarelo, simpatia, o verde, que é saúde, etc. Tá bom? Aqui tem algumas referências que utilizamos e aqui que comentei para vocês, para fazer aquele número kármico. Então, este já foi adaptado para o português. Então, cada letrinha está associada a um número. Também vocês somam e vai ter seu número kármico. Depois nós vamos disponibilizar para vocês essa apresentação para que vocês possam ver com mais cuidado, com mais atenção. Isso. Aí vocês sabem, não, tem seu nome, então o seu nome vai associando a cada um desses numerinhos. Esse daqui tirei da apostila de Newton Schultz. Tirei dessa apostila, Newton Schultz. Aqui no YouTube tem uma palestra dele sobre numerologia, um pouquinho cabala. São 2h30, mas ele tem as apostilas livres, tá? Podem baixar. Tá bom? Então, vamos parar por aqui, senão a Valéria tem que voltar para Niterói ainda, né? Então, como atividade do curso, a gente vai sugerir que vocês, cada um, produza a sua mandala, né, e encaminhe, né, como atividade do curso, né, essa mandala que cada um vai produzir. Então, expressem aí, né, tudo que vocês ouviram sobre numerologia, né, usem as cores que vocês preferirem, se sintam à vontade para se expressar através da mandala. Estão aqui presentes componentes do grupo, a Bárbara, o João. Gostaria de saber se eles têm alguma colocação a fazer com relação
ao curso e com relação à palestra. De princípio, eu quero agradecer as professoras Adriana, a professora Rosa, que se disponibilizaram a estar aqui conosco nessa palestra tão maravilhosa, né? Coach de vida, estando aqui num sábado à tarde, né? Nos orientando e nos sugerindo aí formas de olhar para os números de uma forma, né, bem interessante e que a gente possa levar para os nossos alunos, né, nossos espaços, né, onde a gente vai atuar, para que a gente possa inovar com uma nova forma de enxergar, né, os números, enxergar a geometria aparecendo aí, né, nas mandalas e usar esses recursos nos nossos espaços de atuação. Então, muito obrigada às professoras Rosa e professora Adriana por estarem conosco aqui. E agradecemos a todos que participaram, né, apesar de todas as dificuldades que a gente teve com relação à né, implementação dessa palestra de hoje. Né, a princípio estava previsto que seria pelo YouTube e a gente teve que modificar aí em cima da hora, mas eu acho que dá para colocar depois. Deu e a gente vai disponibilizar para vocês a gravação, ficou tudo gravado e vocês vão ter essa gravação para quem não pôde participar presencialmente, poder assistir depois e, né, tomar conhecimento desse nosso maravilhoso encontro. Muito bom escutar os conselhos, né, para trabalhar no solar escuro. Mas se apeguem, gente, obrigada pela oportunidade, se apeguem ao lado luz de cada um de vocês, só observem o lado sombra que é bom, e vocês estão se preparando para trabalhar como professores de matemática, né, e vão trabalhar com crianças, escola, eu desejo que vocês permaneçam felizes nessa jornada. Eu sei que vocês, como graduandos, estudam muita teoria, eu estou fazendo uma graduação agora, eu sei que a gente fica muito aferrado à teoria, porque isso é importante, isso ajuda muito, isso expande a nossa cabeça, mas coloquem na cabeça de vocês, assim, a perspectiva é para trabalhar com criança, para trabalhar com um aluno, é o que eu vou fazer nessa realidade da educação, e tem muita coisa legal para fazer. O público para quem a gente vai dar aula é um público alegre, divertido, crianças são sempre divertidos, elas são adoradoras de novidades, e isso motiva muito a gente. Então, por hora, se apeguem às teorias, porque são importantes, ajudam, é duro, é trabalhoso, eu tenho certeza que dá muito trabalho para vocês, mas se apeguem porque elas vão expandir a consciência de vocês. E o que a gente apresentou hoje foi uma forma de brincar com uma criança na sala de aula, porque criança brinca, gente, e brincadeira para criança é séria. Então, quanto mais vocês conseguirem brincar com a criança em sala de aula, mais o conceito de matemática entra. Eu agradeço muito a oportunidade, tinha muito mais coisa para falar, porque eu adoro falar, mas eu falo demais, então eu me controlei ao máximo aqui. Agradeço muito às professoras Valéria e Rosa pela oportunidade, adorei estar com vocês, adorei o que vocês falaram, e se tiver mais oportunidade eu retorno quando vocês quiserem sempre, que foi muito, muito bom para mim, foi uma experiência muito boa. Obrigada mesmo. Obrigada, Diana. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada a todos vocês por estar aqui. Vamos dar como encerrado o nosso encontro. Obrigado, gente. Tenham uma ótima final de semana, tá?